Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre a física, né? Mais especificamente na parte aqui de eletricidade, em que é um mangá que ele não vai trabalhar muito com as questões de circuitos eletrônicos, porque existe um mangá próprio que fala apenas sobre circuitos, que vai ficar para um próximo vídeo, tá? Então, esse mangá aqui, eu considero ele primordial, né? Justamente porque eles começam com o início, explicando a parte mais fundamental da eletricidade, que, como nós podemos ver aqui, ele vai trabalhar com o contexto, por exemplo, de análise corriqueira, do cotidiano, em que eles começam a ver, por exemplo, uma chaleira elétrica, em que eles observam que existem várias unidades aqui, que, por exemplo, o W significa potência, o A significa ampere, né, que é da corrente elétrica, e o V significa volts, que é uma diferença de potencial. Então eles fazem associação, inclusive com outras matérias da física, né? Então, por exemplo, quando ele vai explicar a questão da voltagem, eles trabalham com a questão, por exemplo, do fluxo de água, em que, por exemplo, aqui a gente tem um desnível, né, em que um, uma uma parte do fluxo de água está numa parte superior e ele vai transcorrer por uma parte inferior. Então, essa partezinha aqui, essa diferença de potencial, essa altura, ela é capaz de gerar uma diferença de potencial e que a gente também é uma associação similar com a diferença de DDP, né, com a diferença de voltagem. E aí é onde a gente consegue ter a passagem de energia elétrica. Então eles fazem essa associação que de uma certa forma ele inclusive facilita a compreensão aí sobre o tema. Então aí eles vão também explicar a questão que inclusive não só é do cotidiano da vida, né, em que a gente tem o consumo mensal, né, e a gente vai ver o consumo, por exemplo, de vários equipamentos eletrônicos e quanto que isso valeria monetariamente em dinheiro, né. Então eles também explicam essa questão e também é uma questão recorrente aí no Enem, né, que no Enem, por exemplo, eles perguntam não só o consumo do mês, mas às vezes já vi cair, por exemplo, eu tinha uma lâmpada incandescente e troquei por uma lâmpada de LED. Quanto que eu vou economizar durante esse período de troca? Então, são realmente questões aí bem do dia a dia, né, em que, inclusive, caem na prova. Aqui, por exemplo, eles vão explicar como é que é o transporte de energia elétrica. Eles, inclusive, vão falar sobre a diferença entre corrente alternada e corrente contínua. E aí, por exemplo, aqui eles também trabalham com a questão de mais aprofundada, por intermédio da análise dos átomos, né, em que eles inclusive ressaltam, né, essa parte fundamental em que cargas iguais elas se repelem, cargas opostas elas se atraem. E isso também eles vão deixar esclarecido que é um conceito utilizado, por exemplo, aí nas impressoras. Isso daqui também eles vão representar em que alguns materiais eles servem como isolantes que impedem a passagem da energia elétrica, né? Inclusive eles falam de uma parte muito importante que é essa série triboelétrica, né? A série triboelétrica, que são esses vários elementos aqui que eles vão deixar descritos, em que a diferença de alguns materiais, eles são capazes de conseguir conduzir com mais facilidade ou menos facilidade a carga elétrica. Aqui, ó, por exemplo, eles mostram como é que funciona uma impressora, né, em que existem, de uma certa forma, eles deixam o papel com uma certa carga e a tinta ele vai estar com uma carga oposta e aí faz com que haja a formação aí das imagens que nós queremos. Inclusive, essa tabela aqui também é muito importante, né, em que é bom saber, isso aqui ajuda bastante em conta, né, por exemplo, saber que, qual que é a função, o micro, quanto que é? 10 menos 3. Calma aí, cadê o micro? Ok, o micro, 10 a menos 6. Né? Então, essas partes aqui, saber essas conversões aqui, porque trabalhar com vírgula é bem confuso. Então, essas potências aqui, eles ajudam bastante. E é importante também, inclusive, saber a simbologia, né, para fazer as contas. Então, é uma parte, assim, isso aqui é muito importante, realmente, saber, né, ter decorado aí na cabeça.
E aqui, por exemplo, aqui eles já vão falar um pouquinho sobre as questões das associações, das resistências, em que as lâmpadas são representadas como a resistência. Então, esse aqui é uma associação em série. Então, a associação em série basta somar os dois para saber qual é a resistência total. E aqui eles também deixam demonstrada a associação em paralelo, né? Ou seja, quando estão um sobre o outro. Tanto que aqui não basta somar, como está demonstrado aqui, tem que fazer uma continha aqui, que é uma fração, certo? Então é muito importante. Só que essa questão aqui de associações de circuito eletrônico, né? É esse mangá aqui que eles vão aprofundar melhor, tá? Só que esse mangá aqui, ele vai ficar para uma próxima, tá? Porque já é um outro conteúdo. De uma certa forma, eu poderia dizer que é uma continuação, né? E esse mangá aqui já são outros personagens. Mas vai ficar para uma próxima. Então, essa parte aqui dos circuitos eletrônicos, ela não é muito aprofundada, mas ele é explicado, sim, bem didaticamente. Tanto que tem essa parte toda escrita em que eles, não, apesar de não ter exercícios, eles trazem bastante exemplos, certo? E aqui, por exemplo, eles vão continuar explicando como é que acontece a passagem da energia elétrica durante no fio, né? Como se passa a corrente elétrica, como é que a dissipação dessa energia, né? Que a energia elétrica, elas podem se converter em energia térmica, de uma certa forma, ele dissipa uma parte da sua energia em forma de calor, eles também trabalham com esses conceitos, certo? E aí, aqui eles também trabalham com a questão das vibrações das moléculas, tanto que eles falam que quanto mais agitado elas estiverem, né, maior a temperatura dissipada do... energia dissipada que a gente fala realmente é energia de uma certa forma que não foi utilizada de forma adequada, né? Então foi perdida em forma de calor e não apenas em forma de onda de luz. É mais ou menos isso que eles querem dizer. Mas assim, aqui também eles explicam a questão da regra da mão direita, que aí já trabalha com a questão da força magnética. Eles explicam também a questão aqui, se não me engano, da força magnética da Terra, que a Terra também tem força magnética, mas não é muito importante isso, porque a força magnética da Terra ela é bem parecido com o da Terra, né? Tanto que eles falam, né, que elas saem do norte e chegam ao sul, a força magnética. Mas normalmente no vestibular a gente desconsidera as forças magnéticas da Terra para que não fique mais complicado do que as contas normalmente já são, né? Então, aqui, por exemplo, eles explicam... Aqui onde eu cheguei, ele já chega na regra da mão esquerda, né? Em que, por exemplo, a gente tem a força, campo e velocidade. Normalmente, por exemplo, é pra gente descobrir o sentido. Onde é que tá, por exemplo, a força magnética. Às vezes, normalmente, nos vestibulares, eles pedem onde é que tá a força, pra gente localizar a força magnética para saber se ela aumentou o fluxo da força ou diminuiu. Então, mas, normalmente, essas questões... para descobrir a força magnética, dificilmente elas caem na primeira fase. Primeira fase eu já vi cair, mas foi na primeira fase da FUVEST. Normalmente essas coisas aí são perguntas aí de segunda fase, e aí são pra galera da medicina, que realmente são questões bem complexas, bem chatinhas para serem analisadas, né? Uma que o aluno precisa começar a se contorcer para conseguir saber, por exemplo, se o campo está entrando... Qual é o sentido da velocidade, para depois descobrir qual é o sentido da força. Então, tem que saber que, na verdade, esse aqui é da mão direita, né? Não pode. Esse aqui, da mão esquerda, né? Então, tipo, tem que lembrar, força é o dedão, corrente é esse indicador, força, corrente, velocidade, que é esse daqui, esse dedo do meio. Então, tipo, tem que contorcer um pouquinho durante a prova, dependendo de quem, se vão fazer a FUVEST ou não. Então, mas força magnética é uma coisa assim que quem for fazer nem pode ficar tranquilo, que eu nunca vi cair, pelo menos, até agora, né? E aqui, por exemplo, eles explicam um pouquinho da questão das pilhas, né? Que tem um cátodo e o ânodo, né? Para
fazer com que exista uma corrente elétrica que passa pelo fio e um dos polos aqui eles vão ficar corroído. Isso aqui é muito importante, já cai bastante no vestibular, mas aí já é a parte de química, né? Que aí eles acabaram agregando, né? Tem algumas também, como todo mangá, eles aprofundam em algumas questões assim que, tipo, são bem mais complexas, que, por exemplo, mais pra frente, eles vão falar sobre os componentes eletrônicos. Não é sobre. Não é exatamente componente. É componente eletrônico, mas não em questão, por exemplo. Como é que eu posso dizer? Que não é muito usual, né? Ou seja, eu acho que aí já seria estudo para pessoal da mecatrônica, né? Então, por exemplo, essas partes aqui podem ficar sossegadas, porque essas estruturas praticamente nunca vi cair no vestibular, né? Então, tipo, é, esses negocinho aqui, por exemplo, que serve como resistência, eles aprofundam bastante. Pode ver que, por exemplo, tem esse símbolo de NP, e aí eu acho que são realmente para pessoas da área de mecatrônica, né? Bom, então nesse finalzinho, né, eles acabam trabalhando aí com questões mais relacionadas mesmo com questões de placas eletrônicas, né, que na verdade elas não são muito usuais aí nos vestibulares. Aí eu acredito que seja aí pra galera de mecatrônica, né, então eles analisam aqueles componentes que servem, acredito que para não queimar o, a placa, né? Então, são coisas assim mais, talvez, de nível pro pessoal técnico, né? Então, aí eles vão trabalhar com essas coisinhas aqui que a gente normalmente vê em placa eletrônica, né? Então, não é muito usual no vestibular. Então, nessa questão aqui é mais curiosidade mesmo, né? Então, tanto que a forma esquemática, né, que eles trabalham com a dos circuitos eletrônicos, eles já ficam bem mais complexos, né? Então coisas assim que não são muito não é costume de se encontrar nos vestibulares. Mas a lei de Ohm, a parte mais primitiva mesmo, né, que cai no vestibular, eles abordam até inclusive os gráficos da lei de Ohm, né? Eles trabalham no decorrer do mangá. Então, esse aqui foi o mangá de eletricidade, né, que eu considero ele como a parte mais fundamental para se compreender a eletricidade, e posteriormente, né, tem esse aqui dos circuitos eletrônicos, que aí sim ele aprofunda, e também eles vão mostrar também esses negócios de transistores, né, transistores que aí já é mais do pessoal do nível técnico, que são aqueles componentes que a gente encontra nas placas, né, então aí já são coisas assim, eu acho que são pro pessoal do nível técnico, né? Então não são muito usual aí pros vestibulares. Bom, então o de hoje foi esse aqui da eletricidade. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal. Eventualmente, se ficar alguma dúvida, também deixar nos comentários. E também deixarem um like, que isso fortalece bastante o canal. E por enquanto é isso. Muito obrigada a todos e até uma próxima. Tchau, tchau!